Bem, dando continuidade ao nosso estudo de intervalos de confiança, nós vamos aprender um pouquinho sobre uma nova distribuição de probabilidades, que é a distribuição T de Student. Essa distribuição foi criada por William Seeley Gosset por volta do início dos anos 1900. William Gosset trabalhava numa famosa cervejaria na Irlanda. Por acaso, a cervejaria Guinness é uma das primeiras empresas do mundo a implantar um laboratório de controle de qualidade, graças ao William Gosset, que era um químico e matemático e preocupado com os processos de qualidade. Ele iniciou seus estudos trabalhando com variabilidade, buscando a variabilidade. O que acontecia na época? Cada lote de cerveja produzido saía com alguma diferença. E a cerveja Guinness é uma cerveja escura, encorpada e tal. Um lote da cerveja saía mais aguado, outro saía mais encorpado, um saía mais adocicado, outro mais amargo. E aí ele buscou entender de onde vinha essa variação. Então o tempo de fermentação do lúpulo, da cevada, era o mesmo, o pH da água não tinha variação, enfim, estudou diversas variáveis e a única que ele percebeu que poderia ter alguma variação, e realmente tinha, era o fornecimento do lúpulo. O que acontecia? Eles compravam lúpulo de diversos fornecedores. Então, um fornecedor colhia as folhas de lúpulo e deixava para secar no sol e fornecia. Outro fornecedor colhia as folhas de lúpulo e secava numa estufa. Outro, ao invés de secar na estufa, torrava as folhas no forno. O que a cervejaria fazia? Comprava do fornecedor A, fabricava um lote de cerveja. Comprava o fornecedor B, fazia outro lote de cerveja. É claro que ia dar um sabor diferente, uma coloração diferente, de acordo com o processo com que esse lúpulo foi processado, né? Foi preparado para ser fornecido para a cervejaria. Qual foi a grande sacada dele que hoje para nós acaba parecendo quase óbvia? Fazer a média, né? Entre um produto e outro, entre um lúpulo de um fornecedor e outro, tinha uma variação muito grande. Mas se eles misturassem tudo aquilo, comprassem de diversos fornecedores, misturassem tudo aquilo, na média a variação ia ser muito pequena, mesmo que um dos fornecedores não pudesse entregar o lúpulo numa determinada temporada. Então, foi uma sacada de mestre, uma coisa que para nós hoje parece óbvia, mas na época foi revolucionária. E ele criou com isso uma nova distribuição amostral. Por quê? Porque ele trabalhava com amostras pequenas, os fornecedores não forneciam amostras grandes para que ele fizesse seus estudos. E ele percebeu que para amostras pequenas a distribuição normal não era muito adequada, não dava muito certo. Então ele criou uma nova distribuição amostral. Aqui a cervejaria Guinness, ele entrou na verdade como funcionário na cervejaria Guinness em 1899 e essas descobertas aconteceram aí por 1906, 1907. Bom, nesse gráfico nós observamos a linha em verde, que é uma linha que representa a distribuição normal de probabilidades. E temos outras duas linhas que estão mais achatadas. Mais achatadas significam distribuições com maior desvio padrão, como nós já vimos em aulas anteriores. Quanto menor o tamanho da amostra, estima-se que essa curva vai ficar mais achatada. Então, se eu tenho dois valores de Z para representar um certo grau de confiança na distribuição normal, e não posso usar a distribuição normal, a amostra é pequena, vou usar a distribuição T de Student. Na distribuição T de Student eu não vou ter a mesma área entre esses valores de menos Z e mais Z. Então, o William Gosset criou um novo indicador, que é o indicador T, ao invés do Z.
Então, para ter os mesmos 95% de confiança, por exemplo, eu vou ter esses valores de T mais distantes do centro do que os valores de Z. Então, ele colocou à prova, né, a distribuição de Gauss, que já estava vigente há 100 anos, e para ele isso foi uma descoberta científica, né? Mas os donos da cervejaria disseram, não, isso não é uma descoberta científica, isso é um segredo industrial. Então não pode sair daqui de dentro, né? Mas o William Gosset era, antes de tudo, um CDF, era um estudioso em estatística, né? E publicou aquele trabalho numa universidade usando um pseudônimo muito original, por sinal, Student, né? Então ficou conhecido como a distribuição T do Student, distribuição T do estudante. Então, um trabalho praticamente anônimo, né? Alguns anos depois, esses estudos acabaram sendo atribuídos a ele, e é claro que os donos da empresa perdoaram essa infração dele, e ele acabou sendo cervejeiro-chefe da Guinness até a sua morte em 1937, mais ou menos. E ele criou um conceito de graus de liberdade, passou a utilizar o conceito de graus de liberdade para definir como encontrar esse valor na tabela da distribuição T de Student. Então, o conceito de graus de liberdade sempre vai ser o tamanho da amostra menos 1. Se eu tenho 10 elementos, eu vou ter 9 graus de liberdade. Se eu tenho 20 elementos na minha amostra, eu vou ter 19 graus de liberdade. E isso vai interferir na forma como nós vamos buscar esse valor na tabela. Bem, o uso da tabela da distribuição T de Student vai ser objeto de estudo em outra atividade.